A graça e a paz do nosso Deus, amém? Como é bom estar na casa do Senhor. Desde já agradeço o grupo de louvor pela excelente direção que nos sintonizou com a palavra, com os nossos pensamentos a Deus. O nosso maior princípio de estarmos aqui é adorar o Senhor. E esse é o nosso objetivo, e esse é o maior princípio que Deus tem nos chamado. Amém? Hoje, culto de Santa Ceia, mas claro e evidente, nós vamos falar um pouco hoje da palavra. Aqui, abre a sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 10 ao 13, que nos está dando continuidade ao nosso estudo. A gente passou um domingo sem estar trabalhando essa passagem, que foi culto de missões, e no máximo que estava ali tendo a oportunidade, está nos desafiando a respeito de missões. Desde já agradeço a presença do Guto, da sua família, da Kézia, fazia tempo que eu não havia. Seja bem-vindo de volta, estamos com saudade já. As meninas só esticando, né? Aí. Irmãos, o caráter dos falsos mestres, homens marcados nos seus pecados. Esse é o tema da mensagem dessa noite, obrigado. Homens marcados pelos seus pecados. No último domingo, eu tratei sobre o caráter dos falsos mestres e vimos que eles difamam as autoridades e que são arrogantes, prepotentes, que só olham para o seu próprio interesse, só olham para o seu próprio ser. Trabalhei também um pouco sobre a autoridade e mostrei uma abordagem de uma autoridade vista no lar, na família, para o nosso aperfeiçoamento e entender como conduzir a nossa família em meio aos princípios do Senhor. Mas também falei que Pedro ainda não tinha terminado de nos apresentar os apóstatas, os falsos mestres, e a maneira como eles agiam e agem em nosso meio. Então vamos fazer a leitura aqui da palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 10, a parte B do versículo ao 13. Então comigo, igreja, fique de pé em respeito à palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo 2, no verso 10 ao 13, vamos pegar aqui a parte B do versículo. Atrevidos, arrogantes, não temem, difama os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não preferiram contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto, que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que pratica. Encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia, como manchas de freios, encontram-se satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteia com vocês. Oremos. Amado Deus, Pai gracioso, derrama, ó Deus, o teu entendimento, ó Pai, sobre a tua igreja. Diante de nós, ó Deus, está aberta a tua palavra, nos revela na medida da tua vontade, que não venha ser eu, ó Pai, mas sim o teu Espírito, ó Deus, que habita em nós. Que não venha ser eu, ó Deus, mas sim, ó Deus, o teu Espírito que venha pairar sobre nós o entendimento da tua santa palavra. É o que te pedimos, é o que a tua igreja te pede, em teu gracioso nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aqui no verso 13 encontramos o tema da nossa mensagem:
encontram prazeres na satisfação de seus desejos libertinos, recebendo a injustiça em pagamento, homens marcados pelos seus pecados, pela sua desobediência. Eu quero essa noite continuar trabalhando a palavra difamação em 3 pontos. Não quero demorar muito por causa da nossa Santa Ceia. Então, para uma clareza maior do Evangelho, farei uma introdução em cima do tema que eu apliquei no último domingo, no estudo que vimos sobre a palavra difamação. E assim fazer uma abordagem em 3 pontos rapidamente. Irmãos, observe que aqui em 2 Pedro, capítulo 2, do verso 10 ao 12, Pedro está tratando de um retrato de pessoas orgulhosas que tentam destruir a própria vida, destruindo as dos outros. Tem pessoas que têm prazer em atrapalhar o crescimento do outro para o seu próprio ego pessoal. Não demonstram respeito algum pelas autoridades. Não tem medo de atacar nem de difamar pessoas em cargos importantes. Foi Deus que constituiu a autoridade neste mundo. E quando resistimos a ela, resistimos a Deus. Nós trabalhamos domingo a Romanos 13, do verso 1 ao 2. Vou estar fazendo essa leitura novamente para você entender. Aqui em Romanos 13, do verso 1 ao 2, diz assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele constituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, temos que entender que esta palavra significa submeter-se ou se colocar sobre a autoridade. No contexto desse versículo, refere-se à atitude de sujeição e respeito que os cidadãos devem ter em relação às autoridades estabelecidas. Aqui em Romanos, é um versículo que aborda a relação entre o cristão e as autoridades governamentais, enfatizando a sujeição como uma atitude que deve ser adotada por todos. O texto ressalta que todas as autoridades têm a sua origem em Deus, estabelecendo a soberania divina sobre todas as esferas da vida, incluindo a política. É triste falar nesse aspecto, quando vivemos em um país corrupto, onde um país que não podemos confiar nas autoridades. Essa perspectiva não apenas é legítima às autoridades, mas também coloca um princípio moral e espiritual na obediência ao governo. E esse princípio foi colocado por Deus. Observe que a sujeição não é incondicional, mas deve ser entendida dentro do contexto da responsabilidade ética e do caráter cristão. Então, o nosso caráter é esse respeito, parte do princípio da palavra de Deus. Quando isso é quebrado, aí sim, não devemos obedecer às autoridades. Tenha isso em mente. O princípio maior da nossa ética cristã é o caráter do Senhor. O crente é chamado a viver sob a autoridade humana, reconhecendo que, em última instância, toda ordem é um reflexo da ordem divina. Então, o maior princípio de obediência vem do Senhor, vem de Deus. Essa passagem pode ser desafiadora em um contexto em que vivemos, em um contexto em que as autoridades são abusivas,
mas também lança luz sobre a importância de uma busca à justiça e viver de acordo com os princípios do reino de Deus neste mundo. Irmãos, esse é o princípio que temos que conduzir a nossa vida e conduzir a nossa família. Quando as autoridades te ordenam a ir contra os princípios da palavra de Deus, aí sim, por essa ordem, por respeitar a ordem divina, temos que ir contra e até levar o nome de rebeldes. Não tenha medo de levar o nome de rebelde para obedecer a Deus, em meio a um mundo desobediente e corrupto. Aqui em Romanos não só orienta sobre a submissão, mas também provoca uma reflexão sobre como a vida cristã deve interagir com a estrutura social e política, de um modo que honre a Deus e promova o bem comum. O bem comum é obedecer ao Senhor. Esse é o bem comum. Com esse pensamento eu quero estar trabalhando o primeiro ponto esta noite, aqui no verso 10 da nossa passagem-chave aqui em 2 Pedro, capítulo 2, nos diz assim: especialmente aqueles que segundo a carne andam em desejos impuros, desprezam qualquer autoridade, atrevidos, arrogantes, não temem, difamam os gloriosos seres celestiais. O primeiro ponto é o motivo de sua difamação. Este motivo é apresentado em uma única palavra: a carne, o desejo da carne. A natureza corrompida do ser humano não deseja sujeitar-se a qualquer tipo de autoridade. A mensagem insistente aqui é que cada um olhe para si próprio, cada um repare a sua vida, cada um na sua. Já ouviu esse pensamento? E muitos dão ouvidos a ela, a esse pensamento. Eu fazendo o meu, o resto que se exploda. Já ouviram isso? Irmão, quando nós tratamos sobre a autoridade e a carne reina a respeito disso em pessoas desobedientes, o princípio básico é aquilo que acabamos de ver em nossa introdução. A desobediência não é só uma autoridade humana, mas é uma autoridade celestial. O princípio, o propósito de Deus para as nossas vidas foi adorar Ele, obedecer a Ele. Feliz o homem que obedece a Deus. Mas aqui nós observamos que a carne trabalha contra esse pensamento. Se desobedecermos a Deus, passamos a desobedecer e a ter uma vida desobediente em todas as áreas. Em todas as áreas de nossa vida. A mensagem insistente aqui é que nós devemos obedecer no princípio, em primeiro lugar, a Deus. Nos últimos anos há uma epidemia de livros incentivando as pessoas a serem bem-sucedidas a qualquer custo, mesmo que seja preciso magoar ou intimidar os outros. Vivemos em uma época da tecnologia, que tudo que olhamos é nos incentivando a algo, a melhorar em algo, a crescer em algo. Muitos podcasts, muitos cursos gratuitos, muitas pessoas confirmam, gostou desse conteúdo, me siga. Vivemos essa epidemia. De acordo com esses sites, esses livros, o mais importante é que cada um cuide de si mesmo. Cada um procure ser o número 1, ser o melhor a qualquer custo, nem que isso te leve a difamar os outros, ou usar os outros como meios para alcançar os seus fins egoístas.
É para isso que o mundo tem trazido o nosso foco e nosso pensamento. Mas isso não é o princípio do Senhor. Não. O princípio de Deus é amar e respeitar o nosso próximo, assim como o Senhor nos amou. A natureza decaída do ser humano estimula a pessoa ao orgulho. Não deixe ninguém lhe pisar. Se alguém vier te afrontar, devolva. Já observou isso? Não leve desaforo para casa. Quando o ego está em jogo, não há nada que impeça esses apóstatas de promover e de proteger a si mesmo. É aquele pensamento que enquanto não estão pisando no meu calo, eu estou bem. Suas atitudes completamente oposta à de Jesus, que esvaziou a si mesmo, a fim de se tornar um servo, e morreu como um sacrifício por nossos pecados, como está escrito aqui em Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao 5. Acompanhe comigo aqui, Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao 5. É um texto muito conhecido. Então, comigo, igreja. Amém. Olha aí. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse que? Não escutei, igreja. Pessoal ou vaidade, mas com humildade, cada um considerando os outros superiores a quem? A si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios o quê? Interesses, mas também os dos outros. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de quem? De Cristo Jesus. Tenha o mesmo modo de pensar. Irmãos, chamo sua atenção aqui a quem você está seguindo. É mais importante você seguir as suas vontades nas redes sociais, ou seguir a Cristo, ou ter o pensamento de Cristo para a sua vida? O que é mais importante? Esses homens que Pedro descreve aqui eram atrevidos, ou seja, extremamente ousados, insolentes na maneira de falar sobre os que ocupavam cargos de autoridade. Existe ousadia heróica, isso é fato, mas também existe ousadia satânica. Existe ousadia satânica. Esses homens eram arrogantes, ou seja, viviam apenas para agradar a si mesmo. Sua arrogância era tão grande que estavam dispostos a desafiar até mesmo a Deus para conseguir o que desejavam. Em Provérbios capítulo 21, verso 24, descreve de modo perfeito como esses homens eram e como essas pessoas são. Dava a impressão de servir a Deus, de ajudar as pessoas, mas alimentavam o seu próprio ego e buscavam apenas o seu próprio benefício, o seu benefício próprio pessoal. Irmãos, e isso aqui não está distante da igreja. Eu não estou falando aqui de pessoas vindo do mundo para dentro da igreja, não. Infelizmente é em nosso meio religioso. É em nosso meio
que essas pessoas demonstram até afetos, mas estão procurando a sua própria vontade. Aqui em Provérbios, capítulo 21, verso 24, diz assim: quanto ao orgulhoso e arrogante, zombador é o seu nome. Ele age com orgulho e arrogância, e ele zomba, difama, envergonha aqueles que querem ter uma vida digna na palavra do Senhor. Provérbios apresenta uma descrição vivida do caráter de uma pessoa orgulhosa e presumida. A palavra orgulhoso aponta para um estado de espírito, e não apenas a se sentir uma pessoa que se sente superior, mas também não hesita, não freia em expressar essa superioridade de maneira, muitas vezes até de maneira agressiva, ignorante, prepotente. O presumido é descrito como alguém que se coloca acima dos outros, revelando uma falta de humildade, que geralmente acarreta em zombaria e desprezo e humilhação pelas opiniões alheias. Pessoas que agem dessa forma, que essas pessoas que Pedro está citando aqui, ela gosta de humilhar os outros, envergonhar os outros, em sua arrogância, defama e fala mal das autoridades superiores, e não respeita ninguém. Pessoas que agem dessa forma, ela já vem desrespeitando desde o princípio os pais, as mães, os avós, os tios, desde o princípio. É aquela pessoa que a própria mãe às vezes olha e diz assim: meu Deus, não sei mais o que é que eu faço com esse filho. O segundo ponto aqui está no verso 11. O meu tempo está correndo. No verso 11 do nosso texto base, quando diz assim: ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferiram contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. A serenidade de sua difamação, esse é o segundo ponto. Os anjos são difamados pelos apóstatas, mas os apóstatas não são difamados pelos anjos. Até mesmo os anjos, ainda que maiores, como diz aqui o texto, em força e poder, não interfere no que está fora de seu alcance, de sua alçada, não interfere, obedece ao Senhor. Então quem somos nós para tentar interferir em algo que o Senhor está julgando, em algo que o Senhor está pesando sua mão, em algo que o Senhor está castigando? Os anjos, eles lembravam e lembram da rebelião de Lúcifer, e sabem como é sério rebelar-se contra a autoridade de Deus. Eles sabem, se Deus julgou os anjos rebeldes, certamente julgará com severidade ainda maior os homens rebeldes. Tenha certeza disso. A afirmação sugere que anjos fiéis a Deus sequer falam contra os anjos caídos, sequer eles ficam lembrando. E muitas vezes o nosso papel, igreja, é de querer humilhar. Olha, o pastor escalou a irmã que um dia desse estava aí dando um maior problema na igreja. Olha, a irmã cheia de pecado, a irmã cheia de erro, o irmão, olha, o irmão acabou de sair de um divórcio, olha, o irmão está vindo para a igreja agora. Já perceberam isso? Irmãos, em vez de nós servir de suporte
para aquele irmão que está em pecado, é aquele pensamento de chutar cachorro ferido. Irmãos, muitas vezes vocês não sabem o que acontece nos bastidores de uma igreja. Quem o pastor está tratando pessoalmente, quem o pastor está aconselhando, a quem o pastor está orando ou visitando. Mas cabe a você, como servo do Senhor, compreender a autoridade que foi colocada em cima do pastor e orar pelos que caem, e orar pela sua vida. Aquele que esteja em pé, ter cuidado que não caia. Irmãos, falar mal de outros é um grande pecado, do qual o povo de Deus deve guardar-se, evitar, se blindar, proteger a respeito disso. Talvez não se possa respeitar a pessoa que ocupa o cargo, talvez, mas deve-se respeitar o cargo em si, pois toda a autoridade proveniente de Deus. Os que difamam os líderes do governo, em nome de Cristo, devem ler e meditar sobre o que está escrito em Tito. Acompanhe comigo. Tito 3, do verso 1 ao 7. Esse texto é magnífico para corrigir os nossos pensamentos e ações. Tito 3, do 1 ao 7, nos diz assim, observe, palavra genuína. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade, inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Toque essa palavra aqui, misericórdia, por graça. Segundo a sua graça, segundo o seu amor, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, que Ele derramou sobre nós, ricamente por meio de quem? De Jesus Cristo, nosso Salvador. A fim de que, justificados por graça, nos tornamos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, que palavra genuína. Observe que nós devemos ser cordial, amar. Irmãos, muitas vezes nós esquecemos com muita facilidade de onde o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. Irmãos, quando eu lembro de onde o Senhor me tirou, eu me envergonho. Eu era uma pessoa extremamente arrogante, orgulhoso, não tinha nada, mas era orgulhoso. Briguento, me achava valente. De quê? Mas eu sei que o Senhor tirou
de dentro de mim aquela podridão e me colocou um espírito de obediência, um espírito de amor, um espírito que olha, o Espírito Santo, que me ensina a amar a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, é esse o princípio que temos que ter. Lembra de Daniel? Daniel, ele recusou a comida do rei e fez de modo cordial, respeitoso, e não trouxe complicações para o seu guarda. Lá em Daniel, capítulo 1, do verso 8 ao 14, é muito longo, eu não vou ler, mas vou trazer à igreja, à mente de vocês, o que aconteceu naquela época. O Senhor mandou chamar os jovens e disse: alimente com a melhor comida, prepare eles, ensine, instrua nos nossos costumes. E ali Daniel, muito respeitoso, ele não queria se contaminar com as iguarias do rei. Aí no verso 12 de Daniel, capítulo 1, Daniel diz assim: disse Daniel, por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias, para ver, porque ele não queria se alimentar e o guarda estava com medo naquela ocasião de o rei perceber que eles estavam abatidos de aparência por não estar comendo todas as iguarias do rei. Aí veja a palavra de Daniel, como foi cordial. Irmãos, ele estava ali junto com os seus amigos, escravos. Foi tirado da sua casa, do meio da sua parentela, da sua região, e foi levado à força para a Babilônia. Mesmo assim ele falou: por favor, faça uma experiência com estes seus servos. Ele foi cordial, e no final de tudo a aparência deles estava melhor do que todos os outros, porque Deus é fiel. Irmãos, até mesmo os apóstolos, ao se recusarem a obedecer a ordem do Sinédrio, para não pregar em nome do Senhor Jesus, agindo com todo respeito, mesmo não obedecendo às suas ordens, mas agindo com todo respeito pelas autoridades. Atos capítulo 5. Esse nós vamos ler, porque não podia deixar passar em branco. Atos capítulo 5, verso 40. Não diz assim: então comigo, igreja? Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. Olha aqui, o açoitaram, ordenando que não falasse no nome de Jesus, o soltaram. Aqui ele já tinha todo o princípio para explodir, para ficar com raiva, para pegar alguém pela camisa e jogar no chão, se indignar. Não é verdade? Acabaram de ser chicoteados, de apanhar. Aí veja o verso 41. Eles se retiraram do sinédrio, muito que alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Dignos. E no verso 42 diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é Cristo. Todos os dias. E eles se acharam dignos. Então, quando você sofreu uma afronta por esse Deus, se orgulhe. É porque o inimigo está duro, com raiva, porque você está obedecendo. Irmãos, nós não jogamos pedra em árvore que não tem fruto. Para quê? Tu vai derrubar o quê? Agora, quando as pedras vêm, é porque estamos produzindo frutos. Eu acho muito estranho quando está tudo muito bem. Já falei isso aqui outras vezes. Eu comentar até com a dinheiro. Eu senti que vai vir uma pancada aí, está tudo muito bem. Aí você não imagina que eu posso estar se ajeitando, não. Eu não gosto não, esse negócio de se ajeitar.
Eu gosto de tudo. Eu gosto de batalha. E não é isso que vai fazer eu relaxar, não. Diminuir minhas orações, a minha adoração ao meu Deus, o meu compromisso, jamais, jamais. O orgulho e a raiva, a ira, entra em cena quando a carne começa a agir. Então usamos a língua como arma, e não como instrumento. E não como instrumento. Quando a ira reina, o orgulho reina, a raiva entra, perdemos o equilíbrio. Esquecemos quem nós somos. Esquecemos a quem servimos. Então, quem tem que ocupar espaço em nosso ser é o Espírito Santo do Senhor. Não é a carne. É Deus. Quando agimos assim, estamos cumprindo o que está escrito em nossa vida, lá no Salmo 36:3. 36:3. Se não me falte a memória. Mas eu olhei para mim. Esse 36:3. Glória a Deus por isso. As palavras de sua boca são o quê? Maldade e engano. Deixou de lado o quê? O discernimento, o entendimento, a compreensão e as práticas do bem. E as práticas do bem. Irmãos, o terceiro ponto eu vou tentar trabalhar rapidamente, vou esquecer. Está no verso 12. O julgamento de sua difamação. Observe. Verso 12. E esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto, e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos. Irmão Pedro, ele compara esses falsos mestres como brutos, animais irracionais, que só servem para ser abatidos. No final deste capítulo, o apóstolo, ele retrata como porcos e cães. É como ele se chama, no final de tudo, pessoas que agem dessa forma. Os animais têm vida, mas vivem puramente por instinto. Falta a sensibilidade mais refinada dos seres humanos. Isso é fato. Eu crio 3 cachorros, demonstra um amor, um carinho por nós imenso. Imenso. Mas falta a sensibilidade e o amor que os meus filhos têm. Vale. Jesus, ele nos advertiu aqui em Mateus 7, o verso 6, a não desperdiçar coisas preciosas com besteiras irracionais, que não sabe apreciar as coisas de Deus. Aqui no verso de Mateus 7, no verso 6, diz assim: não dê aos cães o que é santo, nem jogue as suas pérolas diante dos porcos, para que eles não as pisem os pés, e aqueles voltando-se não estraçalhem vocês. Irmãos, para quê? Qual a necessidade de nós estarmos batendo boca com pessoas que não compreendem o Deus que tu serve, que não compreende o teu caráter, que não consegue acompanhar o teu desenvolvimento e crescimento na palavra do Senhor? Para quê? Para que tu vai estar batendo boca com gente desse tipo? Jogar as tuas pérolas, o teu melhor tesouro para pessoa desse tipo? Gasta o teu melhor para pregar a palavra do Senhor, instruir, ensinar essas pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, mas não está disputando quem é maior, quem é melhor, quem sabe mais da palavra de Deus, ou quem entende mais de política.
Para quê? Para que esses debates tolos, bestas? Para que tu perder teu tempo com isso? Para quê? É coisas sem sentido, é coisas que não valem a pena. Eu criei um pitbull uma certa vez, que ele era muito agressivo quando ele estava no seu habitat, na sua área. Ele era, quem chegasse lá ele só faltava quebrar o portão. A gente tinha até medo de alguém entrar lá enganado e ele pegar. Certa vez eu criava um papagaio, aí o papagaio correu para lá. Quando ele partiu para o papagaio falou o nome dele, Apolo. Parou. E a dia gritou, Adriano, pelo amor de Deus, papagaio, calma na casa do Apolo. Adriano. Aí eu desci a escada na velocidade, mas não cheguei lá com um desastre. Quando eu cheguei lá, estava o Apolo cheirando ele e ele passando o bico na vida do Apolo. Quando o Apolo tentasse mexer, Apolo. Foi murchando. Ele fazia um bocado de barulho por causa de algo que ele não entendia, não tinha conhecimento algum. Mas quando ele passou a conhecer, quando ele viu que o papagaio sabia até o nome dele, ele esfriou. Outra vez eu passeando com ele com o enforcador, aí eu relaxei, quando eu olhei, ele passou comigo voado correndo. Rapaz, eu saí todo correndo atrás dele. E o gordinho não ia aguentar, né? Uma bola é uma treva. Quando ele se distanciou de mim, aí eu voltei, não vou pegar a moto. Voltei, aí cheguei lá em casa, batei nos portão para chamar meu filho. Vitor, olha aqui, o Apolo se soltou. No meu pensamento, ele ia rasgar alguém, ia matar alguém, porque era ele correndo e as pessoas saindo no meio dele. Quando o Vitor abriu o portão, o Apolo passou na minha frente, chorando para o carro. Aí eu, bicho, isso é vergonha, rapaz. Ele só correu porque eu corri atrás dele. Ele estava brincando. Quando ele viu, quando eu fui mais, ele olhou, bicho, cadê meu pai? Aí voltou atrás de mim. Fazia muito barulho por algo que ele não tinha conhecimento algum. E o mesmo acontece com os apóstatas. Faz um bocado de barulho por causa de coisas sobre as quais eles não têm conhecimento algum, que é a palavra do Senhor. Lembre-se do que está escrito aqui no verso 12. Esses, porém, são como animais irracionais. Não entendem, não têm o conhecimento que tu tem, dado pelo Espírito Santo de Deus, porque eles não são templo nem morada do Espírito Santo. Eles não têm esse privilégio. Lembre-se que a mente vazia é a oficina do diabo. É um ditado popular, mas é verdade. Lembre-se, quando você não ocupa a sua mente com aquilo que vale a pena, você vai ter que ocupar com qualquer outra coisa, e muitas vezes é aquilo que te leva ao fracasso, é aquilo que te leva à destruição e à desobediência. Lembre-se que algo vazio é como um barril, que faz mais barulho quando está seco do que quando está cheio. Você já viu como é que as donas de casa olham que a melancia está prestando? Ela chega aí bate a melancia. Porque se ela tiver outra, é porque não está prestando para nada. Agora, quando bate, quando faz zoada de espaço nenhum, é porque ela está cheia. É igual um barril. Tu cheira no barril que bate, a zoada quando ele está vazio é uma, mas a zoada quando ele está cheio é outra. Então, quando sua mente está cheia de Deus, quando sua vida está cheia do Espírito, tu vai fazer barulho para quê? Os outros que vêm fazer barulho, tu pela autoridade dada por Deus, tu manda eles se calar, te cala o demônio, que contra mim tu não prevalece, te cala, que o meu Deus venceu a morte, te cala. Meus irmãos, é triste quando as pessoas se fascinam por palavras jactanciosas de vaidade e mentiras e engano, e não conseguem distinguir entre a verdade e a presunção enganosa. É triste. Então temos que estar atentos.
A verdade da palavra de Deus nos conduz à salvação, enquanto as palavras enganadoras, ignorantes, dos apóstatas, nos conduz à condenação. Amém? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, Deus gracioso, nos cobra, Deus, com a tua graça e teu poder, o entendimento do teu Espírito Santo sobre nossa vida. Prepara, Deus, o nosso coração para a Santa Ceia, Deus. Perdoa, Deus, tudo aquilo que eu possa ter feito, ó Deus, que tenha te desagradado, te desobedecido. Mas que tu venha preencher a mente da tua igreja com a tua palavra, fortalecer a nossa vida com a tua palavra, nos fortalecer, ó Deus, com a tua palavra e com a ação do teu Espírito. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero estar chamando aqui os nossos diáconos rapidamente. As meninas do louvor. O tempo que me resta, eu vou celebrar a ceia rápido. Não abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 23.